Obrigada até pelo voto, tenho certeza que o professor espalhou ali nas redes dele também, pedindo voto aqui para a VMC News. Professor, queria trazer aqui um outro ponto para a gente conversar. Pode falar, fica à vontade. Claro, não esperaria menos de você, né, Paula? Obrigada, que isso, professor. Tremenda jornalista, super capacitada, né? Imagina. Não, Obrigada. Não há dúvida, não há dúvida. Tenho muito ajuda aqui para aprender a cada dia. Professor, queria falar um pouco, né, sobre um tema que mais cedo me chamou a atenção. Eu estava falando ali, né, mais cedo teve um alto funcionário russo levantando a possibilidade de Moscou destruir satélites comerciais do Ocidente que estão sendo usados na guerra. Ao mesmo tempo, inclusive, o presidente Vladimir Putin, né, inclusive ontem até falei sobre isso, ele teria anunciado que estava disposto a ter conversas com o Ocidente, que ele não iria usar armas nucleares, colocando ali, amenizando um pouco aquele tom do risco, mas também houve ali, por um outro lado, um tom contra, né, o Ocidente, num raro discurso dele, acusando as nações ocidentais, em especial os Estados Unidos, de quererem dominação mundial e utilizar a Rússia ali como uma ferramenta. Fiquei muito na dúvida, porque são pontos muito antagônicos, né? Primeiro ele vem falando que estaria disposto a uma conversa com o Ocidente, não uso armas nucleares, mas depois traz uma acusação Estados Unidos, trazendo um peso ali para o Ocidente. Segundo ele, Moscou está apenas se defendendo, tendo sim o seu direito de existir. Entender a sua visão em relação a isso, qual o peso, né? A gente pode ver se isso realmente acontecer, de destruir satélites comerciais no Ocidente. Será que isso aconteceria? Caso aconteça, qual pode ser a resposta do Ocidente / Estados Unidos especificamente? Veja, né, Paula, a situação é complexa por dois aspectos. Primeiro, interessa a Vladimir Putin utilizar armas nucleares? E a resposta é não, porque isso viria aí com uma série de consequências, não somente internacionais, mas até do ponto de vista doméstico. Afinal, a alegação para a invasão à Ucrânia era justamente o fato de que ele estava aí buscando uma expansão entre povos irmãos. Então, como é que você vai e utiliza armas atômicas contra um povo irmão? Então, esta é a primeira coisa, o aspecto da narrativa, que a impressão que a gente tem é que, por mais que Putin seja, não é, difícil de lidar muitas vezes, o fato é de que se reconhece que ele tem aí uma habilidade, ganha ao longo de uma vida toda na espionagem, de ter o sangue frio para tomar as decisões que ele entende como sendo as apropriadas naquele momento, no sentido de garantir aí uma prevalência e um papel importante da Rússia no cenário internacional. Em segundo lugar, obviamente que também já se nota que esta guerra está tendo um custo, esse custo é elevado, esse custo afeta tanto a Rússia como os países do Ocidente, afeta a China também, e o que acontece é de que você precisa, de alguma forma, forçar as partes à negociação. Então, quando Putin diz que não vai usar armas nucleares, ele mais ou menos acena uma bandeira branca e retira do argumento a possibilidade de uma escalada. E, em segundo lugar, uma coisa relevante aqui é que quando ele fala dessa situação do ataque de satélites, também é uma recordação de que, embora esteja oferecendo aí uma bandeira branca no sentido de que não vai usar armas nucleares, esta questão dos satélites pode ser muito mais prejudicial, essa questão dos satélites pode ser muito mais prejudicial do que até mesmo a utilização de uma bomba atômica na Ucrânia, não é? Porque se você pensar qualquer ação aí que envolva os satélites, alteraria muito daquilo que a gente faz hoje em dia aqui no nosso planeta, né? Porque você sabe que os satélites têm ficado cada vez mais relevantes para as atividades humanas, né? Até mesmo o uso do Waze e tudo isso se baseia na nossa localização por satélite, geosférica, uma série de coisas. Então, isso sim seria muito mais prejudicial, não somente para a Ucrânia, né, que se houvesse ali a utilização de armas nucleares, estaria distrito ao território ucraniano, claro que com a questão da radiação que poderia se difundir, mas essa ação dele parece muito mais
prejudicial para o Ocidente como um todo. Inclusive, né, ainda falando de Rússia, mas puxando mais ainda para um lado de China, eu estava falando de China agora há pouco, porque foram decretados alguns lockdowns lá, isso tem trazido impacto, claro, imediatamente para algumas das commodities, mas eu queria entender uma outra questão, porque o Pentágono, ele divulgou ontem que a China é o desafio mais transcendental para a segurança dos Estados Unidos nas próximas décadas, enquanto a Rússia representa uma ameaça aguda. Foi a primeira vez, na verdade, que o Pentágono ele fez uma menção nesse documento usando os dois países juntos, como se fosse, então, uma aliança, China e Rússia. Com isso, eles acabaram, então, definindo, seria assim, a China e a Rússia como uma aliança inimiga. Esse é um ponto. Por um outro lado, o Xi Jinping disse, que a China e os Estados Unidos precisam encontrar formas de entendimento para proteger paz e o desenvolvimento global. E nessa fala dele, ele não parece ter sentido, a partir do momento que os exercícios e alianças militares continuam acontecendo em Taiwan. Então eu queria entender, será que essa fala também do Xi Jinping tem um apelo comercial? Qual a interpretação que a gente faz, dessa fala do Pentágono, desse comunicado do Pentágono e essa questão muito emblemática ainda envolvendo China, Taiwan e Estados Unidos? Veja, Paula, para a China não interessa uma guerra. Não é? Porque na última reunião, no último congresso, no 20º congresso, ficou claro que o objetivo principal do governo chinês é a questão do desenvolvimento econômico. Se você pensar, eles reafirmaram a ideia, o objetivo de chegar em 2049, no centenário da República Popular da China, com uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares. Isto, Paula, é a coisa mais disruptiva que pode acontecer na história da humanidade nos próximos anos. Porque se você tiver uma renda de 25 mil dólares por chinês, isso vai significar que eles chegaram aí a um processo de inclusão de uma grande parte do seu mercado consumidor, transformando a China no maior mercado consumidor do mundo. Isso é importante para o Brasil, que exporta para a China, isso é importante para os países africanos. Então, para nós, nesse sentido, interessa que haja esta ascensão pacífica da China na questão econômica. Obviamente que os Estados Unidos encontram no inimigo externo um meio de pacificação dos seus problemas internos. Esta polarização que você tem entre democratas e republicanos, que já existe há dezenas de anos, elas desaparecem sempre que os Estados Unidos encontram aí um inimigo comum. Durante o período da Guerra Fria foi a Rússia, durante 70 anos foi a União Soviética, que depois virou a Rússia. Só que como a Rússia caiu aí num período difícil de governança doméstica, um período difícil de administração do Estado, e de políticas complicadas e de falta de liderança que fosse efetiva, a Rússia perdeu ali, naqueles 10 anos iniciais do processo de transição, muito da sua relevância global. Então, os Estados Unidos, para criar este amálgama de republicanos trabalhando junto com democratas, obviamente que precisam do inimigo externo. E este inimigo externo não é, aí, pelo que os americanos fazem a conta, a Rússia. A Rússia é uma ameaça aguda porque é algo temporário, porque a Rússia também não tem o nível de participação e de influência doméstica global que a China tem. Se você pensar, considerando que a China é o parceiro comercial de número 1 de mais de 120 países, você tem muito claro de que a junção da China com as economias nacionais é muito mais forte do que aquilo que a Rússia poderia ter tido. E já houve uma parceria no passado entre União Soviética e China, e isso não levou aí, foi até um dos motivos pelos quais a China se aproximou dos Estados Unidos em razão dos problemas que houve nessa parceria. Claro que neste momento a diferença é que, diferentemente do passado, a China agora é o sócio sênior dessa situação e a China não interessa
que haja aí um conflito maior. Então, quando você olha para todo esse momento, não podemos esquecer estas duas coisas. A China é importante nesse processo de crescimento global e todos os países aí, por certo, se beneficiarão, não é? E particularmente aqueles que têm uma relação próxima com a China, com relação quanto a esse desenvolvimento econômico maior. E, por outro lado, nós vamos ter de conviver aí com os Estados Unidos, que não aceitam que nenhum país que lhe faça sombra. E esse procedimento eles têm adotado com guerra, né, com a Guerra Fria, com relação à União Soviética no passado. Fizeram também coisas muito complicadas para o Japão, quando o Japão, de alguma forma, representou aí uma ameaça ao poder econômico dos Estados Unidos. E agora o inimigo se chama a China e a Rússia aí tem um papel secundário neste processo, embora em razão da guerra assumam uma importância maior do que deveria ter do ponto de vista daquilo que efetivamente representa internacionalmente falando. Quero trazer aqui para a nossa conversa nosso outro professor, o nosso grande Gani, que está aqui conosco também, Alan Gani, chegando aqui, tem perguntas para o professor Marcos Vinícius. Fica à vontade, Gani. Obrigado, Paula. Sempre um prazer bater um papo com o professor Marcos Vinícius, com a costela com ele. Vamos lá, professor, é o seguinte, foi ventilado na imprensa que o Xi Jinping concentrou mais poder, né? Uma manobra ali que ele fez e colocando apenas mais aliados em torno dele, o mercado reagiu mal. Até que ponto isso é verdade? É uma narrativa da imprensa ocidental? E se de fato isso pode trazer algum tipo de problema para o Xi Jinping, para a China, né? O que aconteceu ali, Gani, é que, obviamente, depois de 10 anos no poder, ele colocou ali naquele top 7, né? Aqueles 7 principais, ele colocou gente que era fiel a ele. E ali existe um elemento que causa um pouco de controvérsia, que será a partir de março, o próximo, esqueci o nome dele agora, o próximo primeiro-ministro da China, que era o administrador de Xangai nesse processo todo da administração dos lockdowns de Xangai. E aí se criou uma imagem negativa nesse sentido, porque aquilo que aconteceu em Xangai repercutiu mal, globalmente falando, e até mesmo dentro da China. Então, o que muitos alegam é que o presidente Xi Jinping, neste processo todo, buscou uma aliança mais de pessoas que lhe fossem fiéis do que efetivamente o mérito e a competência para ascender às posições principais do partido. Então, essa é uma alegação que foi feita, mas que vem dentro de um esteio de várias críticas ao presidente Xi Jinping, em razão de ele ter adotado uma postura mais assertiva da China nesses últimos anos, em razão até mesmo do crescimento do país. Foi por essa razão, viu, Gani, que no discurso de abertura ele fez questão de repisar o que foram os 10 anos dele à frente do país, à frente da liderança do Partido Comunista da China. Relembrando uma coisa importante, né? Nos últimos 10 anos, o PIB chinês dobrou de tamanho. Então, apesar de todas as críticas que vêm acontecendo contra o regime chinês, você vê que os números, embora estejam aquém, muitas vezes, daquele desenvolvimento elevado da China, de 10%, eles ainda vão crescer, e acho que os números dizem que vão ser 4,5%, o que é, dentro do contexto atual, muito elevado. Agora, muita gente vê que ele tem adotado aí uma postura que tenta enfatizar mais o papel do Partido Comunista da China, mas que é relevante enfatizar, um dos aspectos fundamentais de todo o discurso deste 20º Congresso do Partido Comunista da China foi justamente a questão do desenvolvimento econômico, e que ficou reafirmado e repisado e mencionado várias vezes de que desenvolvimento social, democracia, todas as questões relativas à melhoria da qualidade de vida na China passam necessariamente pelo desenvolvimento econômico. E aí isso significa que os chineses têm de tomar as medidas necessárias à medida que o tempo passa para que esse desenvolvimento econômico não se retraia. Então, embora haja uma certa resistência
muitas vezes aos nomes indicados pelo presidente Xi Jinping, com relação ao nível de proximidade a ele, ou por algumas políticas que ele vem adotando. Esta linha do desenvolvimento econômico me parece uma linha que prevalece aí em todo o discurso do Partido Comunista Chinês. E lembrando, né, por mais que ele tenha um poder grande dentro do Partido Comunista Chinês, ele não está sozinho e precisa constantemente garantir que não só ele, né, mas toda essa estrutura garanta uma estrutura de poder que tenha o apoio, pelo menos, do partido. Professor, domingo, eleições, segundo turno aqui no Brasil. Queria trazer aqui, né, um pouco da sua visão em relação a esse ponto. Nós temos aí, são 2 candidatos na quais conhecemos já suas políticas externas, inclusive, a gente falou até mais cedo, Vladimir Putin disse que tem boa relação tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Quais são os principais desafios que você acredita que o próximo presidente, né, ou Bolsonaro ou Lula, podem encontrar no cenário de política externa? Qual o principal dever de casa que o Brasil deve fazer já imediatamente nesse quesito? Paulo, ainda bem que você não perguntou em quem que eu ia votar, né? Mas nesse sentido, porque anda muito complicado o nosso cenário eleitoral. Mas a sua pergunta é muito importante, porque não importa o presidente do Brasil, os desafios são os mesmos. Vamos pensar em 3 coisas, né, que estão guiando e que são importantes. Primeira coisa, qual vai ser a natureza do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos e com a China? Não é? Essa é uma pergunta fundamental, considerando aquilo que eu mencionei antes. Eu sempre digo o seguinte: se os chineses chegarem a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, isso é disruptivo para o mundo, é importante para o Brasil, que é um fornecedor de produtos chineses, é importante para os países africanos. Então, desenvolver uma política externa e uma política de parceria com a China, com a perspectiva de longo prazo, claro que entendendo que a gente tem que aí ter os determinados cuidados com os Estados Unidos, que é a potência em declínio, mas que também é um parceiro importante do Brasil. Então, esta situação, este relacionamento bilateral Brasil e China é importante. E veja, tão importante, e às vezes até desconsiderado, né, pelos brasileiros como não sendo tão importante, mas eu sempre relembro que nos 14 anos em que a Angela Merkel foi foi chanceler da Alemanha, primeira-ministra da Alemanha, ela esteve 12 vezes na China, o que representa aí claramente a importância que a Alemanha dá para o relacionamento bilateral com a China. E não deveria ser diferente na questão brasileira, particularmente pelo fato de nós pertencermos ao BRICS. Segunda coisa, a questão da recuperação da economia global, que é um desafio, porque nós temos inflação em alta, globalmente falando, recessão vindo e falta de perspectiva de crescimento nos próximos anos. Então, isso vai forçar o Brasil e qualquer país a ter de olhar para o seu mercado interno como uma força importante para a manutenção do seu desenvolvimento e do seu crescimento econômico. Não adianta a gente esperar que venha aí algum boom de commodities ou algum boom de outra coisa, porque pelo que nós olhamos no cenário global, isso ainda não é o que nós estamos esperando nesses próximos tempos, em razão da crise energética que você tem na Europa, da crise de abastecimento que você enfrenta ainda em razão da Covid. Então esse é o segundo aspecto. E a terceira coisa, que é muito importante, é uma reavaliação do papel que o Brasil pretende ter, globalmente falando. O Brasil, qual é o tipo de relacionamento que o Brasil pretende ter, por exemplo, com os países africanos? Qual é o tipo de relacionamento que o Brasil pretende ter com aquilo que a gente chama de sul global, os países menos desenvolvidos, inclusive uma reavaliação com relação até mesmo ao nosso relacionamento com a própria União Europeia. O presidente da União Europeia o secretário de Relações Exteriores da União Europeia acabou de fazer um artigo falando sobre a necessidade de aproximação da União Europeia com a América Latina, mas não fica claro quais são os termos disso, até mesmo porque o tratado que foi firmado entre o Brasil e o Mercosul não conseguiu aí avançar muito mais. E o grande problema, e eu acho que aqui é fundamental a gente entender, Paulo, é que o liberalismo nessas negociações com os países europeus, com os Estados Unidos, não passa da página 2, hein? Então, a gente tem que se preparar, e qualquer governo que venha a seguir tem que ter muito claro de que
o cenário vai ser cada vez mais apertado, porque quando você tem uma perspectiva de um crescimento diminuto, aí globalmente falando, o que vai importar para cada país e cada bloco é justamente a proteção dos seus próprios interesses. Então, e aqui eu concluo nesse aspecto, a definição dos interesses do Brasil é que são fundamentais aí para você pautar a política externa que o país vai precisar enfrentar nos próximos anos. Professor, dentro dessa agenda que o senhor colocou, prioritária de política externa, qual dos dois candidatos estaria mais preparado? Tem muita gente falando sobre isso aqui no chat, é uma boa resposta, assim, uma boa pergunta, quer dizer. Olha só. Bem, você tem... Como é que você sai dessa, hein, professor? Não, obrigado, viu, Gani? Obrigado. Mas, ao que me parece, um dos candidatos não apresentou um plano de governo, não é? Então não dá para eu fazer uma avaliação completa daquilo que esse candidato pensa com relação ao futuro do país. Mas, considerando o histórico, olha, eu vou dizer uma coisa. O Ronald Reagan tinha na mesa dele um pequeno provérbio que dizia, não é, que não existe demérito em você dar crédito a quem crédito é devido. E nós não podemos deixar de ignorar que durante o governo Lula, o Brasil teve uma relevância internacional maior. Claro que isso não significa que vai se repetir atualmente, se ele vier a ser eleito, até porque nós não sabemos quais são as prioridades políticas do presidente Lula com relação ao país, porque efetivamente a gente não tem aí visto o que ele pretende fazer. Claro, a alegação é de que ele quer restaurar aquilo do passado, mas o Brasil de 2022 é muito diferente daquele Brasil que ele assumiu e o país que ele deixou, e até mesmo a sua capacidade de entrega, com certeza, diminui à medida que a situação internacional vai mudando. O grande problema do governo atual, viu, Gani, que eu acho que precisa ser melhorado, é a questão de um determinado isolamento do Brasil com relação ao mundo. Óbvio que nós sabemos que existe uma série de narrativas, mas o que eu entendo e que eu não vejo neste governo e que precisaria melhorar num segundo governo é a liderança de algumas pautas internacionais, sabendo melhorar a sua comunicação, até mesmo para se tornar, para se assenhorear de alguns assuntos em que ele sofre aí de um problema de reputação internacional. Eu sempre digo, queimada existe no mundo inteiro. Por que o Brasil não assume aí uma liderança de se fazer uma conferência internacional ou uma grande discussão sobre queimadas ou sobre a melhor utilização de biodiversidade? Então, o que eu noto neste governo atual é uma falta de inteligência, de criatividade e até mesmo de estratégia com relação ao posicionamento global do Brasil. E isso pode mudar. Então, quando eu olho para os dois cenários, a minha preocupação é justamente essa, porque eu não consigo enxergar, aí, num, porque eu não tenho a perspectiva, no outro, porque eu acho que às vezes falta aí um pouco mais de estratégia com relação à forma de se inserir globalmente. Mas, obviamente, que em nível de reputação, do meu ponto de vista, é muito mais complicado quando você tem aí um presidente que teve aí um histórico importante para ser semelhante ao Mandela, mas que não se aproxima em nada daquilo que Mandela ensinou ou que realizou quando era presidente da África do Sul. Tá certo, professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre uma aula. Muito obrigada pela sua presença. Até semana que vem.